Olá, muito boa tarde. Começou a preparação para a Jornada das Mundiais da Juventude, que terão lugar na Polónia em 2016. Está connosco o Padre Eduardo Novo, que é o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Papa Francisco esteve em Nápoles e condenou a corrupção na sociedade e a bisbilhotice na Igreja. Um dia em Nápoles para criar grande proximidade com todo o ambiente napolitano. Espontaneidade nos discursos e nos encontros, mensagens diretas para a Igreja e para toda a sociedade e quebra de protocolos por quem menos se esperaria. Um dos encontros do Papa foi com padres, religiosas e religiosos. Francisco abeirou-se de todos e a ele todos queriam chegar em qualquer circunstância. A urgência das religiosas em falar ao Papa, que deixou de lado o discurso preparado para a ocasião. Com a espontaneidade que o caracteriza, dirigiu vários desafios aos padres, religiosas e religiosos de Nápoles, desde logo o da fraternidade. E disse que há um sinal que mostra quando não existe fraternidade. Il segno ci sono le chiacchiere. E me permetto di dire un'espressione, è il terrorismo delle chiacchiere, perché quello che chiacchiera è un terrorista che butta una bomba, distrugge e lui è fuori. Para resolver as normais diferenças e problemas no interior das fraternidades sacerdotais ou religiosas, o Papa diz que só com conversas cara a cara. Neste encontro, Francisco falou também dos escândalos na Igreja por causa do dinheiro e afirmou que é necessário viver o espírito de pobreza. Lo spirito di povertà non è lo spirito di miseria. Per un sacerdote che non ha il voto di povertà, ma può avere i suoi risparmi ma di una maniera onesta e anche ragionevole, ma quando ha quella avidità e si mette negli affari, quanti scandali nella Chiesa e quante mancanza di libertà per i soldi. Corrupção e desemprego foram outros temas que marcaram as mensagens do Papa em Nápoles. Francisco quis começar por uma periferia, um bairro onde condenou a corrupção que invade sistemas económicos e políticos e também aquela em que qualquer pessoa pode cair. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. È un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, spuzza, capito? Considerações sobre uma sociedade que descarta pessoas. Neste bairro napolitano, o Papa ouviu imigrantes, trabalhadores, homens da justiça e denunciou sistemas sociais que não salvaguardam o emprego para todos, afirmando que não chega a matar a fome a quem não tem trabalho. Il problema più grave è non avere la possibilità di portare il pane a casa, di guadagnarlo. E quando non si guadagna il pane si perde la dignità. E questa mancanza di lavoro ci ruba la dignità. Dobbiamo lottare con questo, dobbiamo difendere la nostra dignità di cittadini, di uomini, di donne, di giovani. E questo è il dramma del nostro tempo. Mensagens reafirmadas pelo Papa num contexto específico, o napolitano. Na Praça do Plebiscito, onde presidiu a Eucaristia, Francisco pediu aos criminosos que se arrependam e aos seus cúmplices que considerem a justiça. Atitudes que devem comprometer todos. Alle lusinghe di facili guadagni o di redditi disonesti.
Questo è pane per oggi e fame per domani. Non ti può portare niente. Reagite con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, che sfruttano e corrompono i poveri e i deboli, con il cinico commercio della droga e altri crimini. Apelos do Papa deixado em Nápoles depois de ter rezado em Pompeia durante as 9 horas que durou a sua 8ª visita pastoral em Itália. Francisco encontrou-se também com 120 reclusos e com eles almoçou, com 600 doentes e depois, já no fim da jornada, à beira-mar com jovens, idosos e famílias, para afirmar que é necessário dar trabalho aos jovens e cuidar dos idosos, porque são guardiões da memória. Na Praça de São Pedro, Francisco distribuiu 50.000 exemplares de Evangelhos de Bolso e referiu-se ao Dia Mundial da Água. A iniciativa é da Organização das Nações Unidas e foi também assinalada no Vaticano. No Dia Mundial da Água, o Papa recordou que todos devem ter acesso a esse bem essencial. Incoraggio pertanto la comunità internazionale a vigilare affinché le acque del pianeta siano adeguatamente protette e nessuno sia escluso o discriminato nell'uso di questo bene, che è un bene comune per eccellenza. No encontro dominical com os peregrinos presentes no Vaticano, o Papa ofereceu 50.000 evangelhos de bolso a quem estava na Praça de São Pedro. Vi sarà distribuito gratuitamente da alcune persone senza fissa dimora che vivono a Roma. Além dos sem-abrigo, os livros foram distribuídos por seminaristas de Roma, também missionárias da congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá e outras religiosas. Políticos para a Unidade. A proposta partiu da fundadora do movimento dos Focolares, que em vida promoveu esta forma de trabalhar pelo bem comum. O pensamento político de Chiara Lubich foi lembrado num dia em que se cumpriam 7 anos sobre o seu falecimento. Chiara bateu-se pela proposta política da unidade, desafiando políticos de todo o mundo a aderirem a esta forma de servir o interesse público. Uma proposta que ganha relevo no momento em que há perante a política um sentimento de descrédito e de alheamento. Podem ser os cidadãos com a sua demissão, que são eles próprios uma ameaça para a democracia. Portanto, é importante voltar a confiar na política, porque a política é importante. Se não valorizarmos a intervenção política, podemos estar rendidos àquilo que é a lei do mais forte, não é? Porque há outros critérios, há outras forças. Portanto, é importante valorizar a política, reabilitar a política. E este contributo de Chiara é muito importante, porque ela dá-nos esta visão da política como serviço ao bem comum, como construção da fraternidade. Eu tenho um sonho. Imaginem como seria o mundo se, além de entre as pessoas individualmente, mas também entre os povos, as etnias, os Estados, se pusesse em prática a regra de ouro. Amar, por exemplo, a pátria do outro como a nossa. A visão de Chiara era simples. As nações do mundo unidas. Não as nações, os povos do mundo unidos. O sentido da fraternidade dominava sobre todos. Sei que era uma utopia, mas se não se tem um sonho, nunca se poderá dar passos em frente. O movimento dos Focolares quis chamar a atenção para este legado de Chiara Lubich, promovendo uma iniciativa internacional. Este ano, em todo o mundo, decidimos pôr em evidência o pensamento político de Chiara e realizou-se um evento internacional
em mais de 30 países, de 12 a 15 de março, com iniciativas semelhantes a estas, seminários, congressos, conferências, com a participação também de políticos que estão ligados ao movimento político para a unidade, que é a expressão de movimentos focolares no campo político. O espírito da unidade é um desafio que se constrói a partir dos relacionamentos. Se eu estou pronto a perder no relacionamento com o outro, se eu estou pronto a entendê-lo profundamente, é possível construirmos um diálogo, dialogarmos. E é possível depois nascer uma ideia que não é uma ideia só minha, mas é uma ideia nossa. É possível construirmos estruturas juntos. É possível que os partidos também olhem para o interesse, o bem comum e não só para si mesmos. É possível que as nações se amem entre si sem olhar só para os seus interesses. E é este o mundo unido de que falamos e que Chiara fala e que nós estamos todos empenhados em construir. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. No próximo domingo, a Igreja assinala o Dia Mundial da Juventude. O Papa escreveu uma mensagem para este dia. Boa tarde, Padre Eduardo Novo. Mensagem do Papa para o Dia Mundial da Juventude, domingo de Ramos, já no próximo domingo. Podemos dizer que esta é também uma última etapa de preparação para as Jornadas Mundiais, que ocorrem já no próximo ano na Polónia. De que forma também o Secretariado se mobiliza em torno desta mensagem, em torno da sua divulgação e também da valorização deste Dia de Ramos, Dia dos Jovens? Boa tarde, Henrique. Também boa tarde a todos os telespectadores. É de facto um dia muito feliz, este sonho do Papa João Paulo II, em que este ano celebramos o 30º aniversário do Dia Mundial da Juventude, que se celebra no Domingo de Ramos. E este ano, também com essa particularidade em que o Santo Padre, vindos do Rio de Janeiro, nos propôs uma caminhada rumo a Cracóvia, em que aí celebraremos a Jornada Mundial da Juventude em julho de 2016. E propôs-nos para esta caminhada um tema profundíssimo, as bem-aventuranças, o caminho da felicidade. E esse desejo íntimo de felicidade que o homem busca, que os jovens, de uma forma ainda mais autêntica, buscam, que nos ajuda a caminhar. E este ano, o Papa, nesta mensagem para o Dia Mundial da Juventude, com o belo tema retirado de Mateus, capítulo 5, versículo 8, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E é esta forma doce, terna e meiga do Papa Francisco se comunicar e nos sentirmos próximos dele, mas também próximos de Deus. E é nesta imagem de proximidade que ele desafiou os jovens este ano a aprofundarem a vocação ao amor. Esta vocação ao amor como um sentido de despertar para a vida e dizer claramente que o matrimónio não está fora de moda. O matrimónio, o compromisso assumido, é algo que é válido, que é bom, que é fascinante. E de tal forma que nos desafia a refletir sobre a vocação ao amor, nesta preparação também para o sínodo sobre a família, o sínodo dos bispos, mas também sobre a vida consagrada. E não também ter medo dos compromissos definitivos. É uma cultura de compromisso que, de facto, nos ajuda a romper com aquilo que é provisório, de qualquer coisa serve, a sermos autênticos. E nesta autenticidade mostrar como este desejo profundo de um amor verdadeiro, belo e grande. E somos exortados a entrar ainda mais profundamente naquilo que é também a resposta ao projeto de Deus e de mostrar-nos que o cristianismo aponta um projeto de vida para cada jovem. E nesse projeto de vida, em que a sua vocação, a resposta à sua vocação, na vocação ao amor, a vocação à vida consagrada, a vocação ao sacerdócio, a vocação na vida laical e diaconal, nos ajuda a encontrar então um sentido para a vida. E nesse sentido para a vida, estando atentos, interpretando os sinais de Deus, também naquilo que é a própria ecologia. São os dois temas fortes que a mensagem do Papa este ano nos desafia. A vocação ao amor e a ecologia humana. E nesta ecologia com a arte de bem cuidar, a arte de observar, de contemplar a beleza e a ternura de Deus na criação e cada um de nós sentir-se também comprometido e assumir esta ação conjunta com Deus. O próprio Concílio Vaticano II também nos desafia a isso mesmo, não é? A sentirmos colaboradores desta ação de Deus. Para isso, o Papa sabe que é difícil e como tal, propõe até aos jovens o facto de serem revolucionários. Portanto, ele sabe que eles têm que quebrar com as propostas deste mundo, muito
em que um mundo que apresenta muito os filtros para ver a realidade e para nos disfarçarmos disto ou daquilo. Portanto, ele relembra a pureza com que nos apresentamos à sociedade e depois pede esta capacidade revolucionária em função desses tais compromissos para a vida, não é? Voei agora, enquanto estavas a apresentar esse tema, jovens sede revolucionários e de contra a corrente, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2013. E é, de facto, este desafio constante de cimentar e desafiar os jovens a olharem para a vida e para o futuro com esperança. E com essa grande mensagem, não deixeis que vos roubem a esperança. E é, de facto, essa vontade firme e férrea de construir. E descobrimos que construir é amar. E construindo, cada um desenvolvendo os seus dons, os seus talentos, colocando-se ao serviço. Quando tudo parece que é cobrado, quando as nossas relações humanas ficam desviadas da busca do essencial, o Papa quer ajudar-nos a recentrar também um pouco daquilo que foi todo o caminho sonhado pelo Papa João Paulo II, que é um dos patronos das Jornadas Mundiais da Juventude, concretamente esta também, que foi no Rio de Janeiro e em Cracóvia, na sua terra natal. E, de facto, desde 1986, sobretudo e até mais particularmente no dia 20 de dezembro de 1985, em que o Papa João Paulo II instituiu, de facto, este Dia Diocesano da Juventude para ajudar a refletir, para ajudar a caminhar e dar um impulso forte à juventude e à Igreja. É importante que este binómio, a juventude e a Igreja, seja um binómio feliz. E este binómio para que a Igreja se renove, se refresque, e que tenha sempre a vontade de ir mais longe, de sonhar mais longe, de olhar mais alto e profundo. E esta renovação de olhar com a capacidade de acolher, não apenas de impor, mas de acolher e de propor caminho. E este caminho é, de facto, caminhar com. E este é o caminho que a Igreja faz com a juventude, de uma forma muito mais concreta que este projeto de vida. Descobrimos que não são proibições. Eu não acredito em algo, eu acredito em alguém, é Jesus Cristo. E os jovens terem esta certeza de que este caminho é alicerçado, que é um sinal de Deus, mas também um sinal desta capacidade de amar e de nos relacionarmos uns com os outros, connosco próprios e com Deus. Se há algo que possa definir o cristianismo, é isso, a capacidade de relação. E esta relação é que os jovens então vão de facto contra a corrente, vão contra aquilo que não nos deixa ser verdadeiramente felizes e que somos capazes de romper com ideologias, com esses caminhos que nos desviam da busca do essencial. É a todos os níveis, na educação, na formação, a nível social, político, religioso, afetivo, económico, etc. Termos a capacidade de nos concentrarmos e de termos uma resposta real e concreta. Isso é fundamental. E hoje, eis o tempo favorável para isso. É o tempo oportuno. E vemos como os jovens estão sedentos desta sede de infinito. E o Papa Francisco tem sido exímio ao escutar este grito da humanidade e, sobretudo, dos jovens. A sede de infinito de ir mais longe. Neste momento, Copacabana ainda está muito fresca na memória, mas os motores já estão a aquecer para Cracóvia. É já no próximo ano. O tema é o da misericórdia. O Papa proclamou um ano da misericórdia também. Há aqui um grande envolvimento. A Polónia é mais perto também da realidade do nosso país, geograficamente, portanto, muito mais portugueses irão participar nesta Jornada da Juventude. Indubitavelmente. Não apenas pela proximidade, de facto, geográfica, mas também por toda a cadência em que a Igreja concentra o olhar na juventude, nos jovens. Neste momento está toda a gente a olhar e toda a gente a apontar futuro e metas. E a meta é esta santidade que o Papa nos propõe, e concretamente neste tema para a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, em julho de 2016, com esse belo tema, Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ajudar cada um a fazer este caminho, a encontrar-se, a cultivar uma vida de interioridade, de profundidade. Descobrimos o belo rosto de Deus no amor, essa ação salvífica de Deus por cada um de nós, como que essa ternura, como podemos contemplar essa ternura de Deus na nossa vida cotidiana e incentivar este diálogo aberto e franco com Deus. Não precisamos de vernizes, não precisamos de pinturas, basta sermos nós mesmos. Descobrirmos que Deus nos ama como somos. Este é o desafio que esta jornada nos vai propor. E se vimos, de facto, do Rio de Janeiro com esse campus fidei, a importância da fé, de aprofundarmos a nossa fé, eis que vamos para o campus Misericordiae. A forma e também de escutarmos essas revelações particulares de Jesus, a Santa Faustina Kowalska, mas também deixarmos ecoar em nós esse belo testemunho e exemplo do Papa João Paulo II, em que abriu não apenas
as portas do seu país, mas também de toda a Igreja, para este reconhecimento, este encontro profundo com Deus. E falarmos de misericórdia, falarmos de facto do amor, não é nada de novo. Toda a Sagrada Escritura nos aponta para isso. Este desejo íntimo do homem se encontrar consigo mesmo. E a misericórdia é o desejo de se encontrar connosco e com Deus. É o desejo de Deus. Este desejo que se revela, que se manifesta com todo o esplendor na nossa vida. E, de facto, caminharmos para Cracóvia, temos já o hino das Jornadas Mundiais da Juventude, temos também já a oração, temos também já o programa da semana que vai decorrer na jornada. Esta semana que inclui momentos de oração, como a adoração do Santíssimo, como Eucaristias, mas também como catequeses, também como peregrinação, também como espetáculo, como arte e cultura que nos aproxima a todos, em que todos os jovens partilham a sua experiência. É uma forma viva de se celebrar, de aprender, de conhecer e de partilhar as razões da nossa fé. E para tal, de facto, em julho de 2016, e hoje, aqui, neste dia, neste 30º aniversário, quero sublinhar este convite que a Igreja em Portugal quer desafiar todos os jovens a participarem nesta Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia 2016. Muito bem, fica essa meta no horizonte, já o trabalho de muitos jovens para conseguir estar nessa cidade polaca. Muito obrigado, Padre Eduardo Novo, por ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia. O desafio do Papa para os jovens que já se preparam para viajarem para a Polónia, que vai acolher as Jornadas Mundiais da Juventude em 2016. Ficamos hoje por aqui, só lembrar que mais logo, pelas 22h45, é a edição rádio do programa Eclésia que pode acompanhar na Antena 1. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se os quiser.